Paz do Senhor, amados do Senhor Jesus, aqueles que nos acompanham aqui todos os dias, tirando um momento aí do seu dia, um tempinho, para estar com a gente nos acompanhando nesse diálogo, diário sobre a palavra de Deus. Irmãos, hoje nós vamos ler aqui 2 Reis, capítulo 21. Quero falar um pouquinho aqui a respeito desse rei tão mau, o rei ímpio chamado Manassés. Manassés era filho de Ezequias. Nós relatamos no capítulo anterior o que Ezequias, seu pai, fez diante do Senhor. A Bíblia traz o significado para Ezequias de que antes dele não houve, nem depois dele, um rei tão bom. É muito bom ouvir a Bíblia falando a respeito de Ezequias. A Bíblia não, o próprio Deus, através da Bíblia, falando a respeito de Ezequias, que foi um rei muito bom. Só que o seu filho Manassés não trilhou o mesmo caminho do seu pai. Ele tinha tudo para ser um homem de Deus, ele tinha tudo para obedecer a ordenança do Senhor, ele tinha tudo para fazer prosperar o povo de Jerusalém, porque ele aprendeu com seu pai. O seu pai foi um homem íntegro, que se manteve toda a sua vida reto diante do Senhor. Só que Manassés escolheu o caminho mau, porque diante de nós, amados irmãos, tem dois caminhos, tem o caminho mau e o caminho bom. E somente nós podemos escolher qual o caminho que nós vamos trilhar nessa vida, qual as coisas que nós vamos fazer nessa vida, a quem nós vamos servir. É como Josué falou no capítulo 24, eu e minha família serviremos ao Senhor, e vocês escolhem a quem vocês vão servir. Bem, é verdade que nós não podemos obrigar os nossos filhos, o nosso marido, a nossa família a servir ao Senhor, porque essa identificação, esse desejo, essa vontade, ela é pessoal. Cada um tem que fazer essa escolha, cada um tem que fazer um questionamento em sua mente a respeito do que vai fazer da sua vida, fazer aquilo que lhe satisfaz, aquilo que lhe dá prazer. Porque nós que servimos ao Senhor, servimos a Deus porque nós temos prazer em servir ao Senhor. Nós não servimos ao Senhor com medo de Deus, não. Nós servimos ao Senhor porque servir a Deus nos alimenta, porque servir a Deus nos traz felicidade, porque servir a Deus preenche o nosso interior. Servir a Deus traz gozo em nossa vida. E essa é a vontade de Deus, que nós, ao servi-lo, tenhamos alegria e prazer. Como o salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos até a casa do Senhor. Então, Manassés, ele não foi influenciado pelo seu pai, porque Manassés fez coisas ruins. A Bíblia diz que Manassés, se o pai destruiu, Manassés voltou a edificar. Ou seja, todo aquele tempo que o seu pai Ezequias levou para destruir os altares, os bosques, as estátuas e ensinar a lei de Deus para aquele povo, Manassés fez tudo o contrário. Manassés parece que passou a construir em cima daquilo que havia sido destruído. Então ele passou a construir novamente, levantou altares, fez bosque. Até o seu próprio filho ele fez passar pelo fogo. Que homem diabólico esse rei Manassés. Adivinhava pelas nuvens também algo que Deus condena. Era agoureiro, ordenou adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal diante do Senhor. Então, o que eu quero trazer nessa tarde aqui, uma reflexão a respeito de nós que somos pais e mães, Que nós devemos e temos a responsabilidade de ensinar a lei de Deus para os nossos filhos, sim. E devemos orar a Deus e pedir a Deus que a sua palavra, quando a Bíblia diz que nós devemos ensinar o menino no caminho que deve andar, e quando ele for grande, ele não se desviará dele, orar a Deus para que essa palavra se cumpra na vida dos nossos filhos. Porque nem sempre isso se cumpre, porque a palavra de Deus só se cumpre na vida de quem quer aceitá-la, de quem quer recebê-la. Quem não quer recebê-la não vai se cumprir. Então, que o meu filho e os teus filhos possam receber o cumprimento das promessas de Deus para a vida deles. Amém?
Tenham todos uma ótima tarde na paz do Senhor Jesus.